nome é Ana Paula Moreira Cerqueira, eu tenho 20 anos, estudo à noite na Universidade São José do Cedeu, eu faço letras e eu estou nesse projeto de estágio remoto que chama Revisão Zona, que tem a professora Cíntia Pittini como coordenadora e o Ricardo como monitor principal. E hoje eu vou fazer uma revisão assim mais por cima sobre um assunto que é muito comentado por todos ultimamente e eu vou tentar explicar de uma maneira simples para que todos entendam, que é os problemas climáticos da Terra e os problemas com o lixo. Então eu vou começar explicando o efeito estufa. Eu coloquei alguns tópicos aqui para facilitar a explicação. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural, essencial para a vida na Terra. Com ele, sem ele, a Terra congelaria. Quando os raios solares chegam na superfície da Terra, os gases do efeito estufa trabalham para manter a Terra aquecida e que o calor não saia completamente da Terra, como uma estufa. Então, o efeito estufa realmente funciona como uma estufa. Os gases que ficam ao redor da Terra impedem que os raios solares saiam completamente quando eles chegam. E esses gases são principalmente o CO2, gás carbônico, o metano, CH4, e o óxido nitroso, N2O. E então, desculpa, N2O, me perdoe, desculpa. É assim que funciona. Esses gases ficam ao redor da Terra, impedindo a saída completa dos raios solares e gerando o aquecimento da Terra, um aquecimento natural, um calor natural, porque sem ele a gente estaria completamente congelados, né? E o efeito estufa se torna um problema quando esses gases começaram a se multiplicar devido à intervenção humana. Nada mais, nada menos que o aquecimento global. Então, o aquecimento global, ele é a multiplicação desses gases, principalmente o CO2 e o metano. E como que os seres humanos geram esses gases? A partir das indústrias e das queimadas, principalmente. Tudo começou assim depois da primeira revolução industrial, as primeiras indústrias, as primeiras fábricas, e até hoje os cientistas dizem que a Terra aumentou 1 grau desde a primeira revolução industrial, que são os excessos de poluente, que eu acabei de dizer. Então, e também tem outros exemplos, como queima de combustível para carros, aerosol também, queimadas, mas assim, o fator principal são as indústrias, as fábricas, que acarretam no aquecimento global e produz muitos desses gases, que torna a coisa complicada, assim dizendo. Em vez do calor sair, porque os gases naturais, eles impedem que saia completamente, mas quanto mais gases, mais o calor fica na Terra e fica assim, zanzando pela Terra e impede a saída desses gases. Então, quanto mais gases que nós produzimos, menos o calor sai, acarretando no aquecimento do globo, no aquecimento terrestre, E os cientistas afirmam que até 2100 a Terra aumentará 4 graus. 4 graus até 2100. Isso é refletido atualmente nos oceanos. Os oceanos têm 2 graus. Falando assim, 1 grau na Terra, 2 graus nos oceanos, parecem que não é grande coisa, parece que não é muito. Mas ao olhar da química, ao olhar do meio ambiente, isso é muito sim. Porque tem espécies de animais, tanto terrestres quanto marinhos, que não sobrevivem sem água gelada, na temperatura certa que deve ser, e eles não sobrevivem. Eu vou citar exemplos mais pra frente, A consequência do aquecimento global são diversos,
mas você tem alguns aqui, que são mudanças climáticas, temperaturas extremas, aumento do nível do mar, furacão e tempestades, derretimento das geleiras, secas extremas, enchentes, queimada, etc. Então uma coisa leva a outra. O derretimento das geleiras vai mudar, né, o oceano, o jeito que o oceano funciona, vai gerar enchentes, vai poder até destruir algumas civilizações costeiras perto das praias, vai acarretar em furacões, secas extremas em lugares que não são comuns ter secas, e por aí vai, né? Mas isso, se continuar assim, se continuar nesse ritmo que está indo, infelizmente essas coisas são possíveis de acontecer, de verdade. Isso tudo ocasiona em extinções de espécies marinhas e terrestres. Nós sabemos bastante de espécies que correm risco de extinção terrestres, mas marinhas a gente não sabe muito. Então, eu tenho algumas espécies marinhas. Lembrando que sim, o aquecimento global pode gerar queimadas por causa igual eu disse, das secas extremas, do calor extremo, pode gerar queimada. Mas a maioria das queimadas são geradas por intervenção humana. É o homem que vai lá e põe fogo, na maioria das vezes, tá? Só para deixar claro. Então eu vou citar as espécies marinhas que mais correm risco de extinção. Koala, não é uma espécie marinha, é um terrestre. Urso polar, leões marinhos, pinguim imperador, estrela do mar, tartaruga marinha. E eu vou citar um que é um pouco desconhecido, assim, que é os recifes de corais ao redor do mundo. Porque os corais, eles são a base da cadeia alimentar, assim como as algas. E pequenos peixes se alimentam dos corais. E o que acontece? Com o aumento do grau do mar, dos oceanos, os corais não estão conseguindo sobreviver para servir de alimento para os peixes. Então eles estão embranquecendo. Quando eles embranquecem, eles ainda podem voltar a sobreviver, assim dizendo, porém eles infelizmente morrem e ficam com uma coloração meio marrom, sabe? E isso está acontecendo ao redor do mundo, não é só em uma área específica, é ao redor do mundo. As espécies que se alimentam dos corais, ou eles tentam fugir e ir para outros lugares que a água esteja mais fria para eles poderem sobreviver, ou eles acabam morrendo junto com os corais. E para vocês entenderem melhor a questão dos corais e das algas, eu vou indicar 3 documentários que tem na Netflix, que é super acessível. E esse sobre os corais se chama Em Busca dos Corais, vai explicar detalhadamente sobre o embranquecimento dos corais e vocês vão saber muito, é muito rico de informação. E sobre as algas em geral, os animais marinhos em geral, eu indico um que chama Mission Blue. Esse também é cheio de informações. E eu vou citar outro documentário que se chama Oceanos de Plástico. Esses 3 documentários são muito importantes para vocês terem um entendimento completo dos problemas na vida marinha, entendeu? Eu vou escrever nos comentários para vocês não esquecerem, tá? Então, vou falar um pouco desse Oceanos de Plástico. Tem muitas informações nesse documentário, mas eu vou citar algumas informações e explicar as que eu mais achei importante para falar para vocês aqui. Mas todo o documentário é muito importante, os 3, e quero que vocês vejam esses 3, por favor. Primeira coisa, eles dão uma pincelada na propaganda do plástico dos anos 50, porque nos anos 50 foi quando foi inventado o plástico, esse novo material que pode substituir metal, o vidro na nossa vida diária. E a mídia influenciou muito para o uso do plástico para as pessoas. Por exemplo, as pessoas não teriam mais que usar
latas de vidro para ter o leite, poderiam usar em latas plásticas, garrafas plásticas, desculpa. E assim, as pessoas começaram a usar o plástico e desde a década de 50 até hoje, nenhum plástico foi deteriorado até hoje. O plástico continua no meio ambiente. Eles disseram que, por exemplo, se você cansar de usar o plástico, se você já usou, pode jogar ele fora. Mas esse é o problema, não tem não tem um fora, não tem um lixo na terra. Então isso, infelizmente, vai parar no meio ambiente e principalmente nos oceanos. Nos oceanos existem milhões de sacolas e garrafas plásticas, né? E, primeiramente, tenho que explicar uma coisa. Aqui no Brasil, de todos os materiais recicláveis do plástico, de 100%, apenas 30% é reciclado. Quando a pessoa separa para reciclar, ele é reciclado. Quando não, ele vai para aterros sanitários. E esse é o problema, porque os aterros sanitários ou lixões, quando chove, arrasta todo esse lixo, todo esse plástico para civilizações, para vilas que acabam em bueiros, gerando enchente, que acaba nos oceanos, ou às vezes é muito perto da água e isso acaba indo para o oceano muito mais fácil, né? Então, tem um estudo também, uma informação, que nós humanos usamos sacolas plásticas, garrafas, canudos em média 10 minutos. Então nós usamos esses materiais por 10 minutos e descartamos, que pode ir acidentalmente para os oceanos. Infelizmente isso acontece. Mesmo se a gente jogar no lixo tudo certinho, infelizmente isso acontece, entendeu? E, por exemplo, eu quero citar para vocês um exemplo do Japão. A reciclagem do Japão, ele é essencial para a vida dos japoneses. Eles reciclam exatamente todos os tipos de lixo possíveis e focam no plástico. E eles até geram energia com a queima do plástico. Eles aproveitam a energia do fogo para gerar eletricidade para as cidades próximas. Então, tem até os plásticos que eles não sabem como reciclar, que eles estão estudando uma maneira de reciclar. Então é tudo muito importante, a limpeza, a coleta, a reciclagem, eles levam isso muito a sério. Se todo mundo fizesse isso, todos os países, com certeza os oceanos estariam menos poluídos, a gente estaria pensando na limpeza dos oceanos e tudo mais. E nesse oceano de plástico mostra também um fenômeno, assim dizendo, que chama neblina de plástico, que estimam-se, né, que há 5 trilhões de pedaços de plástico no oceano, que são dos materiais de plásticos que são mais, assim, que vão se desfazendo com mais facilidade na água salgada e eles se transformam em micropartículas de plástico. E quem mais se alimenta dessas partículas são camarões, aqueles peixinhos pequenos, sardinhas e tudo mais. E no estômago desses peixes só há plástico, porque eles confundem com comida. E também nesse documentário tem uma bióloga marinha que ela estuda o sofrimento das aves marinhas e peixes. Mas nós não imaginamos como afeta as aves marinhas. Ela anda pela praia e tem várias aves mortas e quando ela abre o estômago tem pedaços de plástico enorme no estômago dessas aves e elas morrem filhotes muito cedo, assim, tanto as aves quanto os peixes. Isso infelizmente acontece em todo o mundo, né? Agora eu vou falar um pouco como o plástico, mais o aquecimento global, afeta a vida dos seres humanos. Além do calor extremo que estamos enfrentando, né, em vários países do mundo, o ar é extremamente poluído, numa escala insuportável. E além do ar, existem vilarejos em que as pessoas vivem em meio ao lixo, principalmente ao plástico. Então foi aquilo que eu disse.
o plástico vai para o oceano, acidentalmente ou propositalmente. Isso o plástico vai sendo levado pelas correntes marítimas ao redor do mundo e param, infelizmente, nas marés, né? Por exemplo, de cidades costeiras, vai parando nas marés, vai se acumulando e hoje existem vilarejos. Nesse documentário mostra um vilarejo que eles vivem em meio ao plástico, em meio à sujeira, e é muito triste, porque eles estão sofrendo por radiações, alguns têm câncer, são estériles, e é uma situação muito triste, sabe? Isso não pode acontecer, por exemplo, acontece num lugar isolado, mas se continuar com isso, daqui a alguns anos pode acontecer em grandes cidades também, né? E existem lugares que o ar é uma escala insuportável. Por exemplo, na Índia, os indianos sofrem muito com isso, com o ar insuportável, com a poluição, eles vivem usando máscaras. É muito triste também, né? Mas isso pode acontecer aqui também, pode acontecer em lugares com muitas florestas, por que não, né? As queimadas estão sendo produzidas pelo homem, a queima de combustível também. Então não é impossível disso acontecer aqui em São Paulo, por exemplo, né? E são exemplos pequenos que eu dei para vocês saberem que é possível e que acontece e pode acontecer, algum dia pode acontecer aqui em São Paulo também, né? E por último, para fechar o vídeo, né? Eu vou dar alguns exemplos de soluções assim, né? Por exemplo, se todo mundo, todos os países adotassem o uso da energia eólica ou solar, né? O combate ao lixo, controle ao lixo e reciclagem, assim como eu citei o Japão. E também, gente, nesse documentário, que é muito rico de informação, Oceanos de Plástico, né? Existe uma empresa que chama Plastic Bank. Eles atuam no Haiti, Indonésia, Egito, né? Alguns países que nada mais nada menos eles empregam, né, trabalhadores para recolherem plástico. Eles recolhem plástico, dependendo do peso, eles recebem uma quantidade de dólares. E isso está em alguns países, como eu citei, e as pessoas se sentem mais motivadas a tanto receber como ter um trabalho e ainda a ajudar a despoluir o meio ambiente. E isso é muito importante para eles, porque eles têm mais expectativa de vida, né? E é muito bom essa iniciativa dessa Plastic Bank. E também outro exemplo do país Ruanda, na África. Eles baniram completamente o plástico de uso único, como a sacola, a garrafa plástica e o canudo, né? Que eu acabei de dizer. E biocombustível, né? Reflorestamento, claro, para as queimadas e reflorestar o mundo, né? A Amazônia, né? Economia de energia e não esquecer da importância da água, gente. A importância do uso da água também é importante, por que não, né? Todos já sabem, né? Banhos menores e tudo mais. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida vocês podem escrever nos comentários. Muito obrigada por assistirem e um beijo!